Graça e paz, igreja, bom dia. Meus irmãos, eu estou muito ansioso para compartilhar essa palavra com vocês. Muito ansioso mesmo. E eu acredito que essa palavra será curta. E por isso mesmo eu peço atenção total a cada palavra. Enquanto eu gerava, cada palavra ela tem um peso adequado, ela está no lugar que eu acredito que pode tocar nossos corações e compartilhar o que o Senhor tem para nós nessa estação aqui agora. Eu queria orar. Senhor Jesus, eu oro e nós oramos aqui agora, Pai, pedindo a graça do Senhor, e eu oro para que da minha boca não saia nada que não venha do seu coração, Jesus. Mas eu oro para que você coloque o seu peso agora, Jesus, nenhum peso humano, Pai. Eu me comprometo em não colocar nenhum peso meu, Senhor, mas eu oro para que você dê o peso adequado a cada palavra, Senhor, no coração de cada um de nós, inclusive do meu, para que nós possamos corresponder, Jesus, nos lembrar da nossa verdadeira vocação, do lugar de entrega total ao Senhor, Jesus, porque você é digno, Senhor, digno de toda a nossa atenção, digno de todo o nosso louvor e de todos os nossos sacrifícios, Senhor, no nome de Jesus, amém. Irmãos, o que eu quero trazer hoje aqui é um encorajamento à vocação, e eu peço perdão se parecer que eu estou lendo muito, mas é porque eu estou mesmo. Eu escrevi muitas coisas aqui porque eu sentia que eu não podia deixar nada do lado de fora, nada passar. Então, por favor, me acompanhem nessa ministração. Deixa eu dar um gole d'água aqui. Há muito tempo, e por repetidas vezes, o Senhor tem dito muitas palavras sobre a nossa casa ministerial. Palavras palavras diversas, mas eu gostaria de nos lembrar sobre uma dessas, que é a de que seríamos um grande celeiro, cheio de alimento espiritual para um tempo de grande fome na igreja brasileira. Vocês conhecem essa palavra, meus irmãos? Como foi, na mesma semelhança do que Deus fez com José no Egito, que por 7 anos trabalhou para encher os celeiros daquele país, que veio a ser provisão para outros longos 7 anos de uma grande fome que sobreveio sobre toda a terra. Nós carregamos uma palavra desse peso, meus irmãos. Então é com esse peso que eu queria trazer e lembrar o nosso chamamento como casa e o posicionamento de cada um, a importância disso. Isso é feito por todos nós. Isso será feito por cada um de nós. E de tempos para cá, uma palavra tem se repetido, a de que essa grande fome está chegando. E recentemente, um fato em específico nos colocou na iminência dessa palavra. Uma comitiva com uma dúzia de pastores que cuidam do rebanho do Senhor Jesus lá de Minas Gerais, percorreu 2.500 quilômetros para estar aqui conosco, até nós, em busca desse alimento espiritual, e passaram uma semana entre nós, de casa em casa, de mesa em mesa, comendo tudo que eles podiam, sugando até o tutano. E cada um de vocês que teve o privilégio de estar nessas mesas percebeu, e talvez tenha sentido o mesmo sentimento que eu tive. Meu Deus, a fome chegou. Está perto o tempo do cumprimento da nossa vocação como casa. E isso para mim e para nós deve trazer um grande temor. Porque todos os filhos dessa casa testificam da abundância de alimento que temos recebido e está nesse celeiro, disponível para nós, mas não só para nós, para todos os que tiverem fome. Mas ainda há uma medida a ser preenchida para tornar esse alimento consumível e disponível a outros. O modelo de ensino de Jesus é encarnacional. Por isso, é preciso comer desse alimento
e então se tornar o alimento para sermos canais de vida quando a fome chegar até nós. Por isso, hoje eu quero abordar uma temática que eu creio ser muito importante para nós nesse tempo, a qual o apóstolo Paulo vai expressar de forma pessoal, mas que fica para nós como um modelo, um exemplo a ser seguido. E eu queria que a gente abrisse a nossa Bíblia agora em Colossenses 1, versículo 24. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne em favor do seu corpo, que é a igreja. Eu gostaria de falar da medida dos sofrimentos de Cristo que é oferecida a cada um de nós e que opera em favor da igreja brasileira. Para ser mais específico, eu espero poder apontar para a forma como Deus se utiliza de uma ferramenta chamada aflição naqueles que estão dispostos a serem afligidos para gerar a palavra encarnada que se torna, de fato, alimentos nos dias de escassez. É disso que eu quero falar aqui hoje, meus irmãos. Para isso, eu quero me valer de algumas imagens as quais o Senhor tem usado para ministrar o meu próprio coração diversas vezes e que possuem um profundo significado espiritual e podem representar essa dinâmica. Eu gostaria de falar do vinho, do pão e do azeite. São três alimentos amplamente representados na Bíblia e que para se tornarem esse tipo de produto, eles passam por processos semelhantes. Esses processos são, respectivamente, ser pisado, ser moído e ser prensado. E eu gostaria de ler mais um texto para nós, que ilustra o modo como Deus se utilizou desse processo para cumprir o seu propósito de derramar a vida a nós, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías 53, do versículo 5 ao 8, e também leremos o 10. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante aos seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi ferido. Todavia, a Deus agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. Quando ele der a sua vida como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. A Deus agradou moê-lo e fazê-lo enfermar, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Esse é o processo de Deus para gerar vida. Ele pega um vaso, uma semente que tem vida e conteúdo, e ele passa ela pelo processo da prensa, do moedor, para extrair dessa qual ele primeiro inseriu vida, e o primeiro vivo entre nós foi o próprio Jesus Cristo. Ele era o único que possuía essa vida. E aí, a Deus, quando viu essa vida, agradou a ele esmagá-lo, moê-lo. Então, se Deus gera vida em nós,
vai chegar uma hora em que a quantidade de vida vai ser suficiente para começar o processo de esmagar a nós. Porque caindo o grão na terra, só morrendo a vida Ele pode dar. É necessário olhar para diante, para a posteridade, e perceber que existe o processo de Deus hoje, a moenda de Deus hoje, para gerar vida para os que estão ainda, aqueles em que ainda opera a morte. E nós percebemos que esse processo pelo qual Deus gera vida não se restringe ao nosso Senhor Jesus, pelo próprio exemplo que acabamos de ler do apóstolo Paulo. E não só por ele, mas pelos testemunhos de inúmeros mártires ao longo da história, os quais temos falado aqui. E se isso não fosse o bastante, bem aqui, pertinho de nós, temos o exemplo de inúmeros sofrimentos que os nossos pais na fé passam, e se der para acreditar, ainda estão por passar. Sacrifícios muito maiores têm sido pedido de nós, meus irmãos. As palavras que essa casa recebeu, os apontamentos para os lugares onde a falta de vida é extrema, apontam para um nível de sacrifício, de renúncia ainda, inclusive daqueles que têm se sacrificado mais, que a gente ainda não viu, que a gente ainda não provou. Temos sido chamados para esse lugar. Nossos pais carregam palavras que se assemelham ao martírio das testemunhas dos primeiros dias. E o tempo está chegando. Tendo isso em mente, eu preciso falar de um lugar em específico. Um lugar onde Deus opera em nós essa habilitação. Onde Ele produz o alimento que tem enchido os nossos celeiros. E onde Ele faz com que o alimento que recebemos se torne vida encarnada. Esse lugar é o lugar da prensa. Esse lugar é representado pelo Getsêmani. Esse lugar é um lugar que ele é extremamente místico. Só se entra pelo Espírito e só se entra através da oração e de muita insistência. É um lugar de voluntário sofrimento. É um lugar de disposição voluntária para falar: Senhor, deixa eu ver as suas feridas. Eu quero tocar e ser tocado pelas suas feridas. É nesse lugar terrível e maravilhoso que Deus esmaga o nosso interior, gerando revelação sobre as palavras que Ele declarou sobre nós e nos aflige com os seus sentimentos. Os próprios sentimentos de Deus começam a ser marcados agora, enfiados, entrando dentro de nós. É o patos divino que o Daniel explicou para nós dias atrás. Esse sentimento que nos fere e nos autoriza, nos habilita para fazer obras, aí sim, em nome dEle. Eu me sinto chamado para esse lugar, meus irmãos. Essa palavra ela surgiu de um chamamento pessoal do Senhor para provar desse lugar. Mas ao mesmo tempo eu acredito que esse é o chamamento para todos os que carregam o nome dessa casa. Por isso que no começo eu falei que esse aqui é um chamado à vocação. Nós somos Tameon e nós temos muita expressão de vida. E o que nós vivemos como igreja hoje é algo magnífico. As pessoas vêm de fora para ver isso. Mas ainda não chegamos ao cumprimento da nossa vocação. Nós ainda não estamos lá. O Senhor quer que vivamos isso, mas não é para parar aqui. O lugar que o Senhor tem para nós, isso aqui é um protótipo. Isso é um protótipo do que Ele tem nos feito experimentar como anunciação, como modelo daquilo que através da vida de cada um de nós, Ele quer pegar essas sementes que receberam essa nutrição, esse adubo, esse nutriente, e agora fazer delas o mesmo que foi feito por elas. E em cima disso eu quero ler 2 textos agora, meus irmãos, que eu espero que possam nos ajudar a perceber como tem sido a nossa postura mediante o desafio que o Senhor tem proposto a nós. O desafio de ser luz para as nações. O desafio
de sermos uma luz para a igreja do Senhor. Porque o nosso chamado é de edificar a igreja do Senhor no Brasil. Não é somente de edificar a nós mesmos, meus irmãos. A nossa vocação se vai para muito além disso. Nós precisamos retomar e ter consciência que essas coisas não param aqui. E eu quero bater mais uma vez nesse ponto. O que o Senhor está fazendo não para e não pode parar naquilo que vivemos aqui. Abram comigo 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10. E em seguida, nós leremos 1 Coríntios também 4, versículo 8. Mas primeiro eu quero ler o primeiro texto. Versículo 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós vida. Esse é um modelo encarnacional apostólico nas Escrituras. Esse é um modelo que Jesus Cristo encarnou, e todos aqueles que vêm atrás dele, tomando a sua cruz, devem também encarnar. É como a Pia acabou de falar. Devemos desejar, mas também somos chamados a isso. 1 Coríntios 4, versículo 8, leremos até o 16. Versículo 8. Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara que reineis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo. E vós, sábios em Cristo. Nós, desprezíveis. E vós, nobres. Até a presente hora. Desculpa, eu engoli, né? Perdão. Nós somos loucos por causa de Cristo. E vós, sábios em Cristo. Nós, fracos e vós, fortes. Vós, nobres e nós, desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome, sede, nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando nós somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados o lixo do mundo. Escória de todos. Não vos escrevo essas coisas, porém, para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos muito amados. Porque ainda que tivessem milhares de preceptores em Cristo, não tereis contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo, e admoesto-vos, portanto, sejam meus imitadores. O apóstolo Paulo está aqui denunciando a postura, a infantilidade e a vaidade da fé desses irmãos, e advertindo a igreja de Corinto contra a sua postura de autossatisfação. Já não estáis satisfeitos? Esses irmãos, a quem Paulo exorta, olhavam para o exemplo do apóstolo e para o seu testemunho de dores e sofrimentos e desprezavam a miséria de sua vida. E com isso, se apartavam de seguir o seu exemplo. Por isso ele os convoca a isso.
sem perceber que era justamente esse sofrimento a razão de eles agora poderem ter alguma vida em Cristo. É uma tragédia. Eles eram uma igreja infantil, que enxergavam com os olhos da carne, buscando um homem de sucesso, segundo o padrão do mundo, para que eles pudessem seguir. Agora, irmãos, no que diz respeito a nós, eu tenho percebido duas questões importantes. A primeira é simples, ela é visível. É que, diferente dos coríntios, para nós, o sofrimento dos nossos pais, das testemunhas que temos, elas não são motivo de vergonha, muito pelo contrário, elas são motivo do nosso orgulho. E isso fica muito evidente quando somos questionados por outros irmãos sobre a nossa história e damos o testemunho do tipo de igreja que nos tornamos, como somos diferentes e como é bom viver da forma como vivemos. Quando nos perguntam como foi que Deus fez isso, que alguns vêm aqui de tão longe para conhecer, contamos os desafios dos nossos pais, reconhecemos todo o esforço deles e a dedicação de cada um para dar a vida às palavras que receberam do Senhor, e nos orgulhamos por termos pastores segundo o coração de Deus. Mas o segundo ponto fala de uma semelhança, irmãos. Isso é sutil, e eu queria falar do segundo ponto. É uma pequena sutileza nessa honra, nesse orgulho. Me parece, meus irmãos, que ao nos gloriarmos nesses sofrimentos, nesse testemunho de martíria que os nossos pais possuem, nós podemos estar entrando da mesma forma que os coríntios, nesse lugar de autossatisfação, como se já tivéssemos satisfeitos. E a semelhança daquela igreja, deixamos de cumprir o único pedido do apóstolo Paulo, que também é o único pedido dos nossos pais. Meus irmãos, o desejo do coração de Paulo não era ser honrado, muito menos bajulado. O desejo do coração de Paulo não era nem ser reconhecido. O desejo apostólico era um e um somente. Versículo 16: sendo assim, eu suplico, eu imploro, sejam meus imitadores. Os coríntios eram infantis a ponto de se envergonharem das misérias de seu pai, por isso não o imitavam. Mas o que me parece, meus irmãos, é que nós temos sido infantis a ponto de evocar glória como se fosse nossa, pelo sofrimento que eles passaram. E até mesmo pelos sofrimentos que eles estão sendo chamados a passar, porque nós temos orgulho ainda das palavras e das promessas que recebemos, sem que agora nós, cada um de nós mesmos, tenhamos que tomar a nossa medida do sofrimento que cabe a cada um de nós, para que a igreja seja edificada, e Cristo seja formado, e através da nossa morte, agora nós, a vida seja oferecida a outros, 2 Coríntios 4,12, de modo que em nós opera a morte, em vocês vidas. O testemunho deles, dos nossos pais, é deles, meus irmãos, não é nosso. O testemunho de cada um que jogou fundamento do Fabinho, é do Fabinho, não é seu. Não podemos confundir isso com o nosso próprio testemunho como filhos dessa casa. Porque agora, nessa estação agora que estamos entrando, cada um de nós precisa tomar as palavras proféticas que temos recebido pessoalmente e como casa, e se dispor a entrar naquele lugar que eu falei lá no começo, naquele lugar
da prensa no nosso Getsêmani e suportar também de semelhante modo as aflições, agora primeiro pelo lado de dentro, para que Deus nos habilite a suportá-las pelo lado de fora. Precisamos desse lugar que é místico, onde ao nosso redor, onde enquanto em nós opera a morte, ao nosso redor, para os que nos tocarem, para os que se aproximarem, vai operar vida. Quem se aproximar de nós, ao vermos saindo da prensa, permanecendo nesse lugar de prensa, vai se aproximar e ver as gotas do vinho caindo, vai ver o azeite escorrendo, vai sentir cheiro do pão vivo. Por isso eu preciso perguntar, e eu disse que seria breve, meus irmãos, é breve mesmo. Por isso eu preciso perguntar, é possível que nós, como família espiritual, possamos alcançar o que Deus espera de nós, se apenas alguns de nós tomarem essa medida de sacrifício? Será que o que os nossos pais fizeram até aqui é suficiente? Até para nós? E agora nós vamos viver a nossa vida e desfrutar de tudo o que foi construído, repartindo uns com os outros, de casa em casa. Ó, que beleza, mas isso vai parar em nós? A fome está chegando, meus irmãos. Tem gente que não tem nada para comer. E eu queria remeter à ministração do Rafa semana passada, porque ele fez questão de apontar, tem muita comida na mesa, mas será que temos tido fome? Para comer, meus irmãos, é só para comer, é só para ir lá e pedir, é só para ir lá perguntar. Isso nem é o lugar da prensa. Isso nem é o lugar de me transformar em alimento. É só a minha própria disposição de ser nutrido, alimentado, edificado. Esse primeiro é o estágio mais infantil de todos. É o que faz Paulo falar: não pude falar a vós como espirituais. Permaneço tendo que vos dar leite, comida de criança. Comam. Eu vou insistir mais uma vez. Comam. Nós temos que permanecer falando: irmãos, vou insistir. Come. Como poderemos falar desse lugar de prensa, de sacrifício, de morte pessoal, de dores espirituais, de entrar em lugar de batalhas místicas, quando ainda temos dificuldade de responder a primeira ordem? Meus irmãos, comam a comida da mesa. Por isso eu quero perguntar de novo, meus irmãos. É possível que nós, como família espiritual, alcancemos o que Deus espera de nós, se apenas alguns tomarem esses sofrimentos, os sofrimentos do nosso Senhor Jesus? De modo algum, meus irmãos. Eu não acredito nisso, isso não é possível. Eu não acredito nisso, porque semelhante às figuras que eu joguei no início da ministração, não se faz uva, não se faz vinho com uma uva só. Por isso que eu quis usar exatamente esse exemplo, porque fala da nossa vocação como casa. Nós não somos uma casa que tem um legado onde alguns foram mártires. Não é isso que Deus fala sobre nós. Onde alguns foram muito pisados, onde alguns fizeram sacrifícios absurdos. Sabe por quê? Porque para produzir vinho, muitas uvas devem ser pisadas. Para produzir azeite, muita oliva precisa ser esmagada. Para produzir o pão que gera vida, muitos grãos de trigo precisam ser juntos, triturados. Essa é uma obra, uma convocação coletiva a padecer juntos como um homem só, como o homem só. O Cristo foi esmagado, agora o corpo de Cristo juntos, com o mesmo coração, o mesmo desejo, habilitando-se, fortalecendo uns aos outros, nutrindo uns aos outros, mas não para permanecermos do mesmo jeito, para sermos esmagados, para sermos triturados.
na presença de Deus, e para que daqui, ainda que não sobre nenhum de nós nesse lugar, ainda que não sobre nenhum de nós vivo, meus irmãos, saia o rio da vida de Deus que Ele prometeu sobre essa nação. É preciso ser pisado, é preciso ser triturado, esmagado, para ver escorrer e o florescer da palavra de Deus sobre nós. Eu quero ler um último texto, não precisa abrir. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa comigo dos meus sofrimentos como um bom soldado em Cristo Jesus. A minha fala aqui hoje, meus irmãos, não é como a de um pai, mas é como de um filho. Um filho que não deseja somente assistir outras pessoas preenchendo as medidas do sofrimento do meu Senhor Jesus. Eu quero preencher a minha medida, meus irmãos. Eu quero me dispor a ser pisado. Eu quero me dispor a ser triturado. Eu quero ver vida saindo. Eu quero ver a palavra se cumprindo. Eu quero ver a cidade tocada. Eu quero ver as nações sendo avivadas. Eu quero ver o Irã ser tocado. Eu quero ver o Marajó ser tocado. Eu quero ver a Índia, a China receber vinho novo, vinho vivo, unção, vida, alimento. Mas eu não quero fazer isso sozinho, meus irmãos. E por isso eu faço o meu último apelo. Quantos mais querem participar desses sofrimentos, meus irmãos? Eu sou um deles, é isso. Eu não posso ficar aqui porque eu quero. Meu lugar é aqui. O meu lugar é aqui. O meu lugar é aqui. Nosso lugar é aqui. Como um homem só. Com uma só vocação. Com um só coração, porque o Cordeiro é digno de receber a recompensa pelos seus sacrifícios. Espírito Santo, nessa manhã nós queremos corresponder à sua palavra, porque não se faz nem pão, nem vinho e nem azeite de um sacrifício só. O grão de trigo com outros grãos faz pão. São cachos de uva que fazem vinho. São muitas olivas que fazem azeite. É um tempo de mais consagração de nossa parte, Senhor. Você está nos chamando a entrar em um lugar maior de consagração, Senhor. Em um lugar onde disciplinas negligenciadas vão ser praticadas de forma muito mais intensa. É tempo de jejuar de verdade, Senhor. É tempo de jejuar de verdade, é tempo de orar de verdade. É tempo de nos comprometermos, Senhor, financeiramente, de ofertarmos com liberalidade. É tempo de nos dedicarmos de fato uns aos outros, de com vida consagrada cuidarmos uns dos outros. É tempo de aprendermos na vida cotidiana o que é ser igreja, porque quem sabe em pouco tempo alguém nos perguntará o que é a igreja de Jesus Cristo.
E a nossa resposta não vai ser com a boca, será plantando uma igreja em algum lugar. É muito fácil passar a vida mediocremente procurando um lugar para congregar, como a gente costuma dizer. Mas se tornar, Senhor, a semente de um lugar, é o que essa casa foi chamada a ser. Cada santo. Porque se há fome na terra, e você nos fez sementes, nós queremos cumprir a nossa vocação. Ah, Senhor, ser esperança para irmãos preciosos que estão por aí orando em algum lugar, pedindo ajuda no Senhor. Passa aqui e ajuda-nos. Há vozes de muitas nações espalhadas aqui, Senhor. Há muitas bandeiras espalhadas aqui, Senhor, nessa manhã. Há muitas regiões do Brasil, Senhor, espalhadas aqui nessa manhã. Nós dizemos sim à sua palavra. E nos arrependemos, Senhor, nessa manhã, de todo o desfrute irresponsável da mesa do Senhor. Comemos ao ponto, Senhor, de vomitarmos, sem que ninguém ao nosso redor pudesse ser chamado a participar. Nós nos arrependemos, Senhor, porque o Evangelho não é pregado com intensidade entre nós. A gente gosta demais de estar aqui no alto monte, está quase fazendo 3 tendas. Uma para o Pai, uma para o Filho e para o Espírito, sendo que o Senhor nos mandou a cada encontro compartilhar com os que têm fome. Dai-lhes voz de comer, é o chamado que o Senhor nos deu. Dai-lhes voz de comer. Mas o que somos para tanta gente? Dai-lhes voz de comer. São dias de multiplicação de graça, de entendimento, de unção, de consagração, de intensidade. À medida que multiplicarmos a nossa devoção, você multiplicará as oportunidades, os recursos. Então, Senhor, nós queremos aumentar, multiplicar o nosso comprometimento. Não cometer mais o pecado da timidez, mas abraçar a ousadia dos que vivem no Espírito. Nós dizemos sim à Tua palavra. Nós nos arrependemos também pela postura de desleixo, de descomprometimento. Por quem sabe temos uma idade espiritual que é muito abaixo da que deveríamos ter, Senhor. E por isso ainda estamos comendo as mesmas coisas, tendo que lidar com as mesmas coisas. Nós nos arrependemos disso, Senhor. Para nos comprometermos a completar os Teus sofrimentos. Obrigado pela Sua palavra nessa manhã, Senhor. Em o nome de Jesus.